Oi, gente boa, nós estamos de volta com você e com a alegria de termos aqui com a gente o nosso amigo apóstolo Arnaldo, que nós o conhecemos pastor, e ele veio crescendo na cúria, ele foi crescendo, ele foi a bispo, ele entrou no cardinalato, agora Isso. ele é apóstolo. Ele está pau a pau com o Papa Francisco, com uma diferença. Um é Papa no Vaticano, ele é das galáxias. Bem-vindo, Arnaldo, querido. Obrigado, Caio Fábio. É um prazer estar aqui com você. É a primeira vez aí no Papo de Graça, né? A gente que tem que se falar através das lives, né? E agora estou aqui com você. E é um prazer estar aqui. Eu estou com essa igreja maravilhosa crescendo, já estou quase vice-deus, né? Porque já estou com quase 900 mil, com 1 milhão que eu vou me tornar vice-deus, né? E a minha carreira ela está em ascensão desde que eu dei o golpe para me tomar pastor. Eu já só estou crescendo agora. Você sabe, meu querido, que eu devo lhe dizer uma coisa antes de tudo. Tem um rame, Braulio, Eu tô vendo. uma batida no microfone do Arnaldo. Estão fazendo um sambinha no seu microfone. Eu vi aí. Vou um pouquinho o volume aqui, ver se resolve. Abaixa, pode estar estourando. Vê aí. Vai, fala. Não. Vamos ver. Vamos ver. O negócio estava dando tudo certo no teste, né? Aí quando chega ao vivo, aí o encosto começa a mexer. Normalmente é assim, é um encosto, meu irmão. É uma coisa. Será que isso é praga da concorrência, alguma coisa? Encostou no microfone. Troca o microfone, Arnaldo. Troca aí, vai. Manda aí. Se quiser troca. Se quiser trocar, você está em casa, aqui não tem. Ele tem várias opções de microfone lá, a gente já trocou na hora que você está. Aqui não é a Rede Globo de televisão, então a gente pode trocar no ar, falar que errou, falar qualquer coisa, não tem problema, está tudo feito. Não tem nada errado no Papo de Graça. Alô, ei, agora eu mudei para esse. Tá bom. Ele tá dando uma cheirinha, né? Parou de fritar, agora tá cozinhando a panela de pressão. Mas eu prefiro um ecozinho do que aquele... Bota aí. Fala aí, Arnaldo. Deixa eu ver se não tem um negócio de supressão. Tá bom? Bonito. Tá bonito, ó. FM. Então, voz digna da pica das galáxias, meu querido. Isso. Mas olha só, Arnaldo, eu acho que tem muita gente que não sabe exatamente de onde você veio, nem como você chegou onde você chegou. E eu queria saber o seguinte, você é filho de quem? Quem são seus pais? A minha mãe se chama Hilda, né? E o meu pai se chama Antônio Arnaldo. E da geração do meu pai, todo homem nascia Arnaldo, da família dele, toda mulher chamava Célia. E aí eu vim seguindo a tradição, coloquei Arnaldo. Só que os meus filhos, eu coloquei Júlia e Miguel. Então eu quebrei a tradição da família, teve gente que ficou horrorizada. Como que eu pude quebrar esse paradigma, né? Meu pai era tradicionalmente agnóstico, a minha mãe passou por várias religiões, hoje a minha mãe é evangélica, de uma igreja que o pastor até é muito amigo meu, tem feito um bom trabalho com ela. É a igreja que ela frequenta, Arnaldo? Oi? A sua mãe frequenta que igreja? A minha mãe frequenta a igreja Secrim, chamada Cristo em Nós. Fica aqui pertinho aí de em Petrópolis? Aqui em Petrópolis. E pastora Marisa. E você tem uma boa relação com o pastor dela? Nossa, ótima, porque eles até foram meu inquilino, eles foram meus inquilinos aqui, e aí a gente se conheceu, fez amizade, né? E acabou que a minha família começou a frequentar a igreja dele, e eu resolvi abrir a minha concorrência. Tá. E a sua esposa? Sua esposa é de Petrópolis também? Como é que é a história da vida dela, inclusive do ponto de vista da fé, se ela tem algum vínculo com alguma igreja? Minha esposa é dessa igreja também, do pastor Adilson, né? E eu conheci ela na igreja. Ah, é? A gente se conheceu numa igreja, depois a gente acabou se casando na igreja Renascer. Ah, tá. Você era de que igreja? Eu vim de uma igreja que era essas igrejinhas bem pequenininha,
de comunidade evangélica, sabe? E depois eu fiquei 1 ano nela, 1 ano e meio, e me batizei nela, e depois me transferi para Renascer. Certo. E na Renascer, aí de Petrópolis. Isso, e aí que eu tive a ideia que eu podia ser apóstolo, né? Porque Renascer é a igreja apostólica. Aí eu falei, olha, tem um cargo maior de pastor, que até então eu não conhecia. Aham. E aí lá tem o apóstolo Estevão, né? Apóstolo aí você Estevão. disse, por que não? Por que não? Não é? Apóstolo Estevão e Bispa Sônia, né? Bispa Essa foi Sônia. a última igreja que eu passei antes de abrir a minha. Aham. Eles já deram opinião sobre o que eles acham do seu ministério apostólico? Não, eu na realidade, acho que não, eu nem cheguei a fazer nenhum vídeo sobre a Renascer, não cheguei a comentar muito sobre a Renascer, não. Não. Exceto algumas citações. Eu acho que eles não opinaram ainda. Aham. Quem mais dessa moçada toda pastoral, quem mais tentou te barrar até hoje? Olha, eu acho que o Malafaia está vencendo, tá ali. É igual o negócio do Biden e o Trump, né? Um pouco acima do Agenor Duque. O Agenor Duque. Depois Agenor o Duque Valdemiro. também. Eu acho que o Malafaia ganha, aí depois vem o Agenor Duque e o Valdemiro ali disputando o segundo lugar. Eles já entraram com processos contra você, coisas assim? Não, processo não, mas bloqueio sim. Bloqueio de vídeo. Eu tive vídeo que foi tirado do ar, né? E aí, como eu usava a imagem deles para fazer aquele bate-bola, que eu acho isso um absurdo o YouTube ter esse tipo de regra. Eu acho que, de repente, é uma coisa até da justiça ver isso, porque tem a questão do uso justo, né? Você pegar a imagem da pessoa para você fazer ali um react, isso tinha que ser legalizado, né? E aí eu parei de fazer, eu não falo mais o nome deles e eu não coloco mais imagem deles, né? Aí eu alterei até o nome, né? Para poder eles não ficarem me processando nem nada. Aí tem que ficar um pouco malandreado na internet, né? Para não dar margem. Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui com o Braulio, botei um chifre na cabeça e falei sobre o Valdomiro. Falei uns 10 minutos, mais ou menos, sobre o Valdomiro e uma maluquice que ele tinha feito lá, um monte de loucura. Rapaz, eu pensei que esse cara ia morrer do coração. Ele foi ao ar na televisão e ele falou 20 minutos, ele suava, ele se enxugava, ele bebia água. Eu digo, coitado, ele vai morrer, meu Deus. Eu fiquei com muita pena do rapazinho. Mas tem muita gente que segue ele e me segue também, tá? Tem filho dele que não perde um vídeo meu que eu tô sabendo. Ele também gosta de me assistir. Gente grande lá dentro que segue. Gente grande. Eles todos me assistem, eu sei como é que funciona, porque eu também tenho gente em todo lugar que me diz o que está acontecendo. Mas você não sofreu ameaça, não, Caio? Ameaça? Não, antes deles existirem eu já era, entendeu? Você vê que ele se dirigiu a mim quando ele quis falar mal de mim, ele chamou de bode velho. Mas no meio do vídeo ele disse, um senhor respeitável, um senhor não sei o quê. Ele sabe quem eu sou antes dele nascer. Então eu já estava aí antes do Macedo chegar. O Silas era garoto lá na Maranata querendo ser um jovem assembleiano rebelde. Ele foi para a Maranata do Paulo Brito tocar bateria, que era proibido na Assembleia de Deus. E eu pregava na Maranata desde sempre. Primeira vez que eu preguei na Maranata, eu tinha 13 anos de idade. Mas depois que eu me converti, eu passei aí, de 75 em diante, eu passei aí 2, 3 vezes no ano. E o Silas estava lá naquele tempo. Eu conheci o Silas ainda solteiro, namorando a mulher dele. Então, essa moçada toda sabe aonde bota o pé. Eles não tiram onda comigo de natureza alguma, nem ele, nem Macedo, nem ninguém, nem nenhum deles. E o Valdomiro falou assim numa atitude sentida.
Ele estava sentido, tipo, meu Deus, tá um bode velho, tá aí, um homem respeitável, não devia nem mais falar essas coisas. E eu me enchi de uma ternura compassiva. Eu fiquei com medo que ele passasse mal, de tão intenso que ele estava nos suores dele. Foi um suor muito cardíaco. Ô, Caio, você sabe de onde que vem esse meu bigode aqui? De onde? Do Silas. É inspirado É? na época que ele usava bigode. Bigode. O Silas usava um bigodinho. Você tá com esse bigode aí, né? Aí depois que ele tirou o bigode, perdeu a unção. Mas esse bigode é falsificado ou ele é original, cara? Porque o do Silas é original, né? O seu é falsificado? O meu, ele cresce quando eu preciso. É igual o plástico do Superman, sabe? Só que ao invés do óculos é o bigode. Ah, tá. Então é figurino. É figurino. É figurino. Mas às vezes eu deixo ele crescer. Às vezes eu uso ele real. Mas você tem o bigode real? Você deixa, ele vem, bacana? Fica assim? Quando eu fui no Faustão, eu deixei crescer. No Danilo também. Então, assim, às vezes eu dou uma coisa em mim, eu falo, vou deixar o bigode crescer. Aí, de repente, a mesma coisa que dá de deixar o bigode crescer, eu fico puto e tiro. Falo, eu não quero mandar de bigode, não. Aí tiro, sabe? Eu sou muito desse. E porque me diz às vezes eu me sinto vulnerável, eu tô na rua de bigode, eu fico muito mais reconhecível. É verdade. Vulnerabiliza a imagem do cara. Vulnerabiliza, Não, vulnerabiliza a privacidade do sujeito. É complicado. Mas as pessoas me conhecem até de máscara, eu não sei como é que pode me conhecer de máscara. Mas eles conhecem. Se você falar, Arnaldo, se você botar uma máscara e falar para uma atendente de guichê de companhia aérea, eu vou viajar no voo das 7, pronto, todo mundo já... Porque a tua voz também é a tua identidade. É verdade. Você tem uma voz que casou perfeitamente com o personagem que você faz e quando você quer acentuá-la, ela fica completamente apostólica, não é? Antes eu gastava muito a voz, né? Eu ficava rouco. Hoje eu já consigo levar essa voz do apóstolo nessa altura, né? Porque o apóstolo fala muito alto, né? Então, eu consigo levar por muito mais tempo, até num show, né? 1h30 falando, depois atendendo o povo, aí fica 3 horas lá dentro falando, eu consigo levar. Às vezes, quando tem muito show seguido, aí dá um certo desgaste, mas a gente usa a técnica, né, para poder fazer essa voz. Mas antigamente eu não tinha conhecimento da técnica, aí era 2, 3 vídeos, eu ficava uma semana rouco. Rouco. Eu sei como é que é. Olha só, uma das coisas... claro, que marcam você nisso tudo, é o sarcasmo, porque você veio com um sarcasmo, uma picardia total e uma irreverência inicial. Todo mundo via como um irreverente, que está blasfemando. Eu te ouvi a primeira vez, falei, poxa vida, esse cara acertou na veia profética e na linguagem adequada que essa igreja precisa ouvir. Essa igreja só vai se ouvir também se ela ouvir o ridículo que ela é e se ela vir a hipocrisia que ela pratica todo dia. E você veio mostrando a hipocrisia com o seu copo de cerveja, seu cigarrinho, e falando, mandando beijos no Demânturis, e outras coisas mais, pegou o falar em línguas e quebrou ele todinho, transformou o falar em línguas numa pedagogia ensinável, que é uma coisa que eu falo há 40 anos, que eu conheço a denominação do cara pela língua estranha que ele fala. Então, ele fala uma língua, eu já digo, se ele é dessa igreja, daquela denominação, daquela outra denominação, do pastor tal, porque eles repetem um iásige de língua estranha igual, né? E você foi na veia, separando isso tudo. Qual foi a coisa que você teve a ideia de fazer que você mais relutou em botar em prática? Olha, eu acho que o próprio personagem em si, eu relutei muito em colocar em prática. Porque eu tinha medo por vários motivos, né? Acho que o primeiro motivo
que poderia ser ruim para a minha carreira, porque eu comecei no YouTube fazendo locução, narração de futebol, né? Então, essas locuções chamavam a atenção de grandes empresas. Até hoje eu faço locução, uma grande empresa me chama para fazer locução. E eu pensava disso. Que isso poderia ser bom para mim continuar nessa condição de não me envolver com religião. E o segundo ponto é começar a sofrer represária de fanáticos, porque eu já conheci o meio, eu sei que tem gente que é cega, que é fanática, que é violenta, né? E não somente isso, como os grandes pastores midiáticos, que na realidade são verdadeiros gangsters disfarçados, né? Então, quando eu pensei em colocar esse personagem para mostrar a minha cara, quem me apoiou muito, por incrível que pareça, foi a minha esposa, mesmo ela sendo da igreja, que ela falava que eu precisava fazer isso. E aí eu comecei a fazer o personagem e eu confesso que no início até eu senti um pouco de receio se o que eu estava fazendo era certo. Se de alguma forma eu não estaria irritando a Deus fazendo isso, né? Sim. E o personagem, quando ele entrou, ele era muito afobado às vezes, né? Eu falava muito, às vezes até sem pensar, e com mais agressividade, e às vezes com um pouco de raiva que eu sentia de tudo que eu tinha passado. Às vezes eu desmedia um pouco na proporção, passava a mensagem que eu queria passar, mas às vezes a linguagem também atrapalhava um pouco do povo entender. E ele, com o tempo, ele foi apaziguando e a coisa começou a ficar mais clara para mim, né? Da importância do que eu estava fazendo, porque até então eu não tinha noção dessa importância. Eu falava, eu achava que eu estava batendo nos caras, mas eu não entendia que pessoas também estavam se libertando através daquilo. Isso. Eu achava que eu olhei, eu ouvi aquilo e eu vi o lado do ministerial profético, anárquico, sarcástico, cáustico, mas profético e necessário. A primeira vez que você veio aqui no Papo de Graça, eu te falei isso. Como eu já tinha falado para outros, vocês não estão entendendo. O que ele está fazendo é útil, é muito útil, e dentro de um tempo vocês vão ver como um monte de gente vai se enxergar a partir disso, desse choque, desse espelho, dessa caricatura que não é tão caricatura, que já caracteriza o caráter de boa parte daquilo que a gente vê acontecendo para todo lado. E você me disse outro dia no áudio que quando você começou, o que você disse exatamente foi que você estava assim meio desconectado, mas aí depois que a gente deu uma conversada, você começou a observar e você começou a até ter um sentimento pastoral de cuidado depois pelas pessoas. Você começou a ver a libertação que estava causando em muitos e o teu coração começou a querer cuidar também dessas pessoas. O que eu achei extremamente lindo, meu irmão. Porque você também disse que vinha de muito sofrimento. Você deve ter passado uns maus bocados no meio dessas igrejas, como a igreja de onde você vinha, que tem práticas estranhas, e outras muitas. Você vinha muito revoltado? Eu vinha revoltado demais. Eu tinha uma raiva, talvez um sentimento até de um pouco de vingança, assim, né? Pelo que eu passei e pela forma como que eles tratam a fé das pessoas. Porque eu cheguei na igreja com um sentimento muito puro. E a gente quer encontrar Deus, e a gente acha que Deus está lá dentro, né? Aí você se abre, eu me abri de uma tal forma que eu me entreguei completamente. E quando você começa, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você começa a perceber, né, que você está sendo manipulado, e aí até você acordar que você foi realmente aquele tempo todo manipulado, né, demora um pouco. E aí você acorda e você, de repente, não sabe lidar com aquilo. Porque, de repente, quando eu saí da Renascer, eu não tinha mais nada. Porque os meus amigos, que eram os amigos do mundo, eu tinha me afastado. Então, já não tinha convívio. Os amigos da igreja,
eu já não tinha mais contato também. Já não só me queriam se eu estivesse lá dentro, né? Também teve aquela afastada. E aí, o que eu fui fazer da minha vida? Onde é que eu ia encontrar amigos? Aí eu fui socializar no bar. Eu fui pro bar. E eu vivia no bar, né? Vivia no bar, e na época eu tinha uma boa condição financeira. Fiz alguns amigos verdadeiros ali, mas também fiz muitos amigos interesseiros também. Então, eu me senti, Caio, como um passarinho que sai da gaiola sem noção de como viver aqui fora. Sabe aquele passarinho abobado que está ali, que qualquer um pode pegar ele com a mão? Né? E aí eu comecei a tomar porrada da vida. Eu comecei a tomar porrada da vida para amadurecer, né, para ficar calejado, para começar a enxergar a vida de outra forma. Então, isso aí foi um processo, né? Eu começar a enxergar de outra forma a vida e começar a entender que, de repente, Deus não era aquilo que eu imaginava, porque eu fui do 8 ao 80, né? Eu era o crente fanático, de repente eu era quase um ateu. Isso. E aonde que estava Deus agora? Eu tive que reconstruir a imagem dele na minha vida. Amém. E isso acabou se misturando com o apóstolo Arnaldo. Quando eu comecei a fazer shows, que eu comecei a abraçar as pessoas no final do show, e quem me conhece sabe que eu sou muito manteiga. Eu choro vendo série, vendo filme, qualquer coisa que alguém fala, eu começo a chorar, eu sou muito manteiga. E as pessoas vinham, lógico, muitos vinham naquela brincadeira, com cerveja na mão, sacaneando, mas muitos vinham emocionadíssimos. Olha, você me livrou do suicídio. E aí aquilo para mim, como assim? Eu fazendo vídeo para a internet, eu ajudei alguém a desistir de um suicídio. Aquilo me chocava, né? É até inacreditável. E aí as pessoas começaram a falar... Eu não acho, não. Eu não acho, não. Não acho mesmo. Sinceramente, Arnaldo, desde a primeira vez que eu vi, eu falei, esse cara está representando, ele pode até nem saber, mas um papel importante nesse momento da história da igreja no Brasil. E quanto a isso, eu sempre tive certeza absoluta. Antes de te encontrar aqui, conversando, eu já falava isso, o Braulio lembra. Aí eu falei, vamos tentar trazer o Arnaldo aqui para a gente bater um papo. Isso já tem o quê? 8 anos, mais ou menos? Por aí. E aí você veio, e as pessoas me criticando, e eu dizendo, não, olha, vocês não entenderam o papel que o Arnaldo tem. Depois eu fui vendo que você foi entendendo o seu papel. E você foi alterando as coisas, não para descaracterizar, porque você não pode se descaracterizar. E Sim. nem pode negar a sua igreja pica das galáxias. Eita. Quando eu disse ao Braulio que a próxima congregação será na Lua, com Elon Musk. Vai botar lá. Agora, olha só, você começou o Pastor Arnaldo, que foi o personagem original, em que ano? Ele já existia, né, antes de aparecer na internet, né? Eu já imitava o pastor na época da igreja já. Desde a minha primeira igreja já tinha já nuances dele. Apesar da voz dele não ser essa que está aqui. Ela era um pouco diferente, ela era desencontrada, cada hora mudava. Mas eu fazia ele ao vivo, para os amigos, né? Falavam, prega aí, pastor Arnaldo. Me sacaneavam de pastor Arnaldo, né? E aí eu fazia as orações, as brincadeiras, com imposição de mãos. E aí a molecada se jogava no chão e ficava rindo das besteiras que eu falava. E era tudo de improviso, que não tinha texto, não tinha nada. Era do pessoal, né? E aí depois eu comecei a fazer ele em áudio, nem mandar no Orkut, hospedava no site, mandava nas comunidades do Orkut lá, e o pessoal ficava rindo, e eu fazia musiquinha, aí colocava Iron Maiden para tocar, falava que era gospel. E aí eu comecei com essa mania de falar que tudo era gospel. E aí fazia a rádiozinha evangélica. Aí o pessoal começou a falar, a gente faz o pastor em vídeo. E eu não tinha dinheiro para comprar a câmera. E aí uma amiga da minha esposa parcelou a filmadora. A minha esposa falou, faz porque vai ser sucesso. E aí eu comecei a botar o apóstolo na internet. E aí ele entrou... E olha só, foi em que ano mais ou menos que você botou no YouTube? 2010, 2011. Final de 2010, 2011. Por aí. O canal existe desde 2007. 2007 até 2011 eram outras coisas. Eram dublagens, locuções, algumas eu tive que tirar, né? A maioria eu tive que tirar.
por conta dos direitos de imagem, que é dublagem. Né? Agora, a sua vinda primeira aqui deve ter sido em 2006, por aí, 2007. Eu creio que foi a primeira vez que você veio aqui quando a gente conversou. De lá para cá, meu irmão, eu vi você, conforme a Igreja Pica nas Galáxias, eu vi você fazer uma viagem estelar, uma viagem enorme, imensa. E agora você já está chegando a 1 milhão de pessoas, está 900, com 900 e tantos aqui. Isso, quase 900. Quase 900 aqui no YouTube, né? A gente está aqui com 643 por aí. E eu fico muito feliz de ver como você vem crescendo. E eu fico mais feliz ainda, Arnaldo, quando eu vejo um monte de gente séria começando a gostar de te assistir e começando a entender o que você está fazendo e como isso tem e teve um papel importante para uma quantidade imensa de pessoas. E seus filhos? Como é que seus filhos lidam com o apóstolo Arnaldo? Eles adoram. O meu filho, o mais novo, tem 7 anos, né? Fez 7 anos essa semana. E ele brinca, ele coloca bigode, ele vem assistir a minha live, abre a porta, fica escondido atrás da porta para assistir. Ele fala que quando ele crescer ele vai ser youtuber. E a minha filha é aquilo. A minha filha, ela não fala para as pessoas que ela é filha do apóstolo Arnaldo, mas as pessoas, quando descobrem, ficam doidas. E aí ela fala que é um inferno, porque ela não aguenta, quando ela está na aula, né? Agora não por causa da pandemia, né? Mas ela está na aula e o pessoal começa a falar xerebenébia com ela, manda ela falar os indicundruva do apóstolo, e fica estando perto dela, e ela não gosta, porque ela fala, pai, o pessoal me perturba muito. E no teu caso, eles vêm com todas essas línguas estranhas e tudo mais, né? No caso dos meus filhos e netos, todo mundo quer um acesso para aconselhamento e oração, é diferente. Eles escondem, quase nem falam nada a meu respeito, mas quando o pessoal descobre, aí fica querendo aquele acessozinho, escuta, você não consegue, é rápido, ou é de qualquer modo, é só uma palavra, é aquela coisa que tem um vínculo com o que eu faço, e no caso dos teus filhos, tem essas expressões de identificação alegre com o que você faz, com a picardia das coisas que você realiza. Me diz uma coisa, queria que o Braulio perguntasse o que ele quisesse a você, ele está ali embaixo, sobe, Braulio, sobe, Braulio. Tô aqui, Caio, tô aqui. E você, Braulio? A pergunta, a primeira foi que ele falou que a mulher dele pegou Covid, né? Falou que o pessoal pegou Covid, ele pegou Covid, Caio. Aliás, a filha dele pegou Covid, a mulher dele, e ele não pegou. É verdade isso? Nem ele nem o filho. Nem ele nem o filho. Tá. Mas é que as pessoas, eu acho que assim, tem alguns jihadistas do evangelho, né? Que eu acho que eles estão esperando já há alguns anos que alguma tragédia me acometa, né? Eles ficam ansiosos. Assim, falam muito sobre câncer, me mandam muito câncer, né? Mas esse Covid, aí quando chegou, eu acho que eles ficaram eufóricos para que eu pegasse o Covid. E, curiosamente, o Covid veio na minha casa, pegou a minha esposa, pegou a minha filha e não pegou a mim nem meu filho, né? E você dormindo na cama com ela, né? Olha, 4 dias de sintomas, achando que era uma sinusite, né? E aí, quando ela perdeu o paladar, eu pensei, agora o negócio ficou sério, que perder o paladar e o olfato é clássico do Covid, né? E aí eu pensei, agora é Covid mesmo. Aí, quando saiu o resultado que deu positivo, eu me deitei do lado dela na cama e ela falou assim, você vai deitar do meu lado, você sabendo que tá positivo? Eu falei, não, mas se eu tô contigo há 4 dias e não peguei, então eu já tô com isso, agora vai aparecer ou não peguei, não sei, vou ficar aqui. Aí, quando foi de madrugada, eu levantei, né? Aí ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, mudei de ideia. Em todo caso. Quase que eu perdi a fé.
É melhor você ficar isolada. Aí isolamos ela, né? E a gente não sabia que a minha filha tinha, porque a minha filha estava assintomática. Então, a minha filha continuou circulando pela casa e a minha esposa isolada de máscara, né? E eu só fui descobrir que eu não tinha apego e a minha filha que tinha ficado assintomática quando todos fizeram o exame depois da quarentena da minha esposa, né? E aí deu que a minha filha tinha ficado assintomática e eu, crente que tinha pego também, deu que não pegou. Entendi. Mais uma perguntinha aqui, Caio, rapidinho. Vá todas, cara, pode ir, brother. Deixa eu te perguntar, cara. É o seguinte, você começou isso como um hobby, ou tipo, vamos fazer e tal? Quer dizer, já tem 9 anos pela conta, 2010, 2011, são 10 anos já que você está nessa. Então, assim, você começou a fazer de brincadeira, Posso etc. fazer só uma correção? Eu falei que a primeira vez que ele veio aqui foi em 2007, mas eu estava pensando em depois de 2010, eu já estava pensando, e aí... Você chegou quando aqui, Braulio, exatamente? Eu sou de 2010 aí, aqui. 2010, então eu errei. Isso, eu imagino que tenha sido em 2013, por aí que a gente conversou com o Arnaldo a primeira vez. Eu fiquei pensando aqui, será que eu botei algum vídeo de 2007 no ar e não me lembro? Não. Você não, é 17. Eu vi que você ficou com um ar expectante e silencioso. Eu fiquei pensando, deve ter. Não, foi total equívoco meu aqui, eu dei uma viajada. Mas e aí, Braulinho? Pois é, cara, aí é o seguinte, você começou a fazer isso assim, faz lá, de bobeira, etc, mandava áudio pra galera e tal, não sei o quê. Resultado final, hoje, você vive disso, você teve essa aspiração de querer ter isso como um trampo, uma profissão mesmo. Até que ponto o apóstolo Arnaldo roubou a cena aí da tua vida, profissionalmente falando? No início foi como hobby, né? Eu não colocava vídeo constantemente, era quando dava na minha ideia, eu tinha um tempo livre, eu ia lá fazer um vídeo, né? Pode falar, Arnaldo. Eu tô só voltando o áudio do Caio. Não, eu fazia um vídeo ou outro e jogava, não tinha aquela constância, né? E um dia, no meu trabalho, né? Dava aquele silêncio ali do pessoal, tudo trabalhando, tranquilo ali, aquele silêncio. E eu fiz uma pergunta para Deus na minha mente, né? Deus, para que eu existo? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Que eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo, eu não estava vendo mais sentido naquilo. E na minha própria mente veio uma resposta meio que instantânea. Olha, você nasceu para você tentar realizar os seus sonhos. E aí eu comecei a pensar, eu falei, olha, o que me prende? Né? O que me prende? Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, olha, eu queria sair do meu trabalho. Eu queria me dedicar ao que eu gosto de fazer, eu quero ser humorista, eu tenho meus projetos. Aí ela falou, eu te apoio. Aí eu falei, mas como é que vai ficar a nossa vida, né? Porque se eu sair do trabalho, eu não vou ter dinheiro no próximo mês. Ela falou assim, olha, quem está contigo não sou eu, então ninguém tem que dar opinião de nada. Eu e você que vão segurar essa barra, a gente se vira e que se dane os outros. Aí eu falei, bom, tem o apoio dela. Falei com a minha mãe não concordou muito, mas eu falei, eu vou assim mesmo. Cheguei no trabalho, pedi demissão, falei, amanhã não vem mais trabalhar. O chefe ficou revoltado, me jogou um monte de praga. Montei o meu trabalho, fiz trabalho na televisão em Petrópolis, fiz trabalho na rádio daqui, continuei botando bastante vídeo do pastor, a coisa foi crescendo, foi ficando cada vez mais profissional. A empresa que eu trabalhei antes, que eu pedi demissão, faliu, e eu continuei crescendo, né? E a coisa foi hoje eu sou contratado de uma empresa que é a Flox, que é a minha produtora, que me ajuda a criar todo o conteúdo, e eu falo para quem estiver assistindo que quiser ser YouTube, leve a sério como profissão, senão vai ser só um hobby, você não vai dar conta, não é só ligar a câmera e falar besteira para a internet, é trabalho, tem que roteirizar, você tem planejamento, você tem rede social para cuidar, o negócio não é fácil não, filho. Não é brincadeira não, tô ligado. Não é brincadeira verdade. Não é brincadeira não. É verdade. E qual era a empresa anterior? Era na área de quê? Eu trabalhava na área de informática, né? Era uma empresa que era uma concessionária de caminhões. Sei. E eu cuidava de todo o sistema de computador, Caio,
da empresa, passava tudo por mim, né? Então eu resolvia tudo ali, que desse algum problema eu estava resolvendo, eu cuidava da rede da empresa toda. Só que o pessoal da empresa falava assim, cara, o teu lugar não é aqui. Os próprios funcionários falavam isso para mim. Porque eu vivia o tempo todo fazendo piada, sabe? Fazendo pegadinha com um e com o outro. Pegava vinho, colocava vinho no copo de água das meninas lá. Quando ia beber era vinho. Usava aqueles copos escuros, né? Que não era transparente, eu botava vinho. Mas um dia, Caio, eu achei uma mão na rua. Você acredita que eu levei essa mão para o trabalho todos os dias, até alguém falar assim para mim, Arnaldo, me dá uma mão aí. Para fazer a piada perfeita. Mas não foi um acidente de moto que você achou essa mão, não, né? Não foi, não, era uma mão de plástico. Tá. Que susto, né, Caio? O Braulio já estava pensando que era uma coisa absolutamente necrófila. Coloca aí, isso pela necrofilia. O gerente falou assim para mim, Arnaldo, me dá uma mão aqui, por favor. Aí eu, oi, o que você falou? Me dá uma mão, por favor. Eu estava com a minha pastinha. Aí eu falei, é agora, é a hora que eu esperei. Peguei a mão, toma. Joguei a mão em cima dele, ele caiu para trás, em cima da cadeira. E ele falou, quem é que anda com uma mão na bolsa esperando a piada perfeita? Ele falou assim, você tinha que estar na TV, você tinha que estar na internet, você não pode trabalhar com isso, você não tem nada a ver com informática. Ô, Arnaldo, e quando foi que você notou que você falou, cara, o Apóstolo roubou a cena da minha empresa, por exemplo? Agora eu já consegui, já zerei o esquema, já estou conseguindo já pagar as contas. Quantos anos depois? Olha, foi bem gradativo, entendeu? Foi bem gradativo. Primeiro, o YouTube começou a me dar uma conta, um valor que eu conseguia pagar a conta de luz. Aí depois eu já conseguia pagar a luz e já pagar uma internet. E aí a coisa foi subindo. Eu não tive aquela explosão da noite para o dia que foi gradativo, né? Que ficaram ricos. Hoje eu estou longe de ficar rico ainda, mas eu já estou numa situação que eu já me mantenho muito bem. Eu já posso dizer que eu ganho bem, entendeu? Apesar de que esse ano, com essa pandemia, já me prejudicou, né? Porque eu tive que cancelar 40 shows. Mas, em relação ao que eu vivi antigamente, eu hoje posso considerar que é meu trabalho, que faz a minha compra, que paga as minhas roupas, que paga minhas contas todas, sabe? Eu consigo ter uma estabilidade de realmente, olha, isso aqui é a minha profissão, e não vou trocar, não tenho ideia de trocar para outra coisa. Em outras palavras, mesmo sem show, como foi o que aconteceu na pandemia, no entanto, o YouTube é suficiente para manter a sua vida acontecendo e funcionando. O show já entra como um bônus, como uma adição para você poder ir fazendo um pezinho de meia para o futuro, não é? Antes era o show que mantinha. E quando veio a pandemia, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Mas o YouTube abriu o clube de membros. E aí eu cheguei para o povo que gosta de mim, que me segue, e falei, olha, eu estou sem show, 40 shows foram cancelados, agora eu preciso de vocês. E eu estou com um clube de membros aqui que o YouTube abriu e eu preciso que vocês entrem. E aí eles entraram, então essa parte supriu, o clube de membros supriu a falta do show. E aí eu consegui me manter. Mas eu vi muito artista aí passar fome, porque ele vivia só de show. Né? Claro. Eu entrevistei aqui, na primeira parte da pandemia, uma quantidade enorme de artistas e todos eles estavam extremamente preocupados em como é que eles iriam fazer, né? Sim. E eu fiz sugestão para muitos deles a respeito de como usar os auditórios do tipo do Zoom e outras coisas para fazer eventos pagos, e não ia ser como num teatro, mas iria entrar alguma coisa a mais para poder bancar o sustento deles. Mas o clube de membros foi uma coisa interessante, que é algo que a gente não usou ainda aqui entre nós. O meu sustento vem todo dos meus cursos. E os cursos são aquilo que eu sei que pode manter numa sequência básica
o que eu faço, mas o clube de membros já até me propuseram que eu criasse um clube de membros aqui pensando exclusivamente no meu sustento, o que não é uma má ideia, mas eu ainda não fiz. Mas o que o YouTube vai pagando, eu vou fazendo um monte de coisas importantes com o dinheiro que ele paga. Eu tenho quase 650 mil pessoas lá. Então, o que ele dá por mês, dá para a gente pagar uma estrutura, um pedaço da estrutura, porque eu não faço nada. Eu só prego e faço esse programa. Então, eu não tenho nada, eu não faço nada. Por isso, eu preciso ter um grupo de pessoas trabalhando comigo, que seria equivalente à sua empresa lá. E o clube de membros vai te dar mais trabalho também. Você tem que ter uma disponibilidade para se aplicar nisso, né? Hoje eu faço 3 vídeos por semana para o YouTube, faço a live, que também é importante mencionar, onde eu recebo o superchat, né, que são as doações, e faço conteúdo exclusivo para membro. Então, assim, hoje eu trabalho mais do que na época dos shows. Né? Mas eu trabalho em casa. Então, agora eu não viajo para tudo quanto é lado. Então, esse tempo que eu ficava perdendo viajando, eu estou me dedicando a fazer conteúdo, né? Então, se você abrir um clube de membros, você vai ter que criar mais conteúdo. Eu aqui, o meu problema não é criar conteúdo, porque eu faço isso de manhã, de tarde, de noite. Então, é só designar conteúdos para cada uma dessas frentes. Agora, o que eu queria saber de ti é o seguinte: acabando a pandemia, você espera voltar a viajar muito? Ou você ficou satisfeito com essa experiência e pretende viajar menos, viajar só para coisas maiores? Caio, assim, eu vou te ser sincero, eu pretendo voltar a fazer os shows, mas eu gostaria que fosse menos. Porque a gente já está com um canal maior, né? Então eu acho que a gente pode colocar mais gente num único show do que ter que fazer vários shows para atingir as nossas metas. E a minha família sofre muito quando eu viajo. Eu já teve vezes eu ficar 15 dias fora, porque também você tem outros compromissos além do show, né? Então, às vezes, em determinado momento que eu tinha uma folga, eu não podia, porque eu tinha que ir para o Rio fazer uma gravação, ou porque eu tinha que, igual participei lá do Faustão, e aí tem ensaio, tem não sei o quê, Então, você acaba ficando longe da família. E o meu filho sofreu demais. Meu filho, que é o mais apegado, porque ele é novinho, né? Sofria demais. Então, eu pretendo, assim, me dedicar à internet, e continuar fazendo esse trabalho com o clube de membros, e fazer shows mais espaçados. Foi o que eu imaginei que você faria, Porque não precisa mais ficar naquela correria desesperadora. Uma coisa, quer dizer, eu passei a vida correndo. Eu corri durante 30 anos, mais ou menos. 30 anos, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, viajando. Era uma loucura. Década de 70, 80, 90, eu corri. Aí, quando iniciamos nos anos 2000, ainda não tinham as plataformas, nem nada disso, mas havia já internet. Aí eu abri um site que virou o meu portal, e foi dali que eu fui alimentando milhares de pessoas. Naquele tempo, não tendo nada disso, a convergência de pessoas que vinham para o meu site todo dia para ler os 10 textos diários que eu escrevia era enorme. Era uma coisa absurda. Aí depois foram surgindo as redes sociais, foi dividindo mais esse público e eu criei a Vinde TV, uma web TV. E fiquei na da web TV muito tempo. Eu fui entrar no YouTube por imposição da minha neta. Você tem que ter um canal no YouTube, porque eu tinha Vinde TV, on demand da Vinde TV. Eu digo, tá bom aqui. Aí ela disse, não, você tem que entrar no YouTube, tem que entrar no Facebook, tem que entrar no Instagram. Foi ela que foi abrindo esses canais para mim. Vai lá, avô, fala alguma coisa, põe alguma coisa e tal. Hoje ela tem 21 anos, mas naquele tempo ela era uma criança, mas já tinha noção das coisas. Ela dizia, o teu canal é muito legal aí na Web TV, mas eu não assisto Web TV. Eu vejo vídeo no YouTube, naquele tempo o Facebook estava por cima, eu assisto, eu troco mensagens no Face e o Instagram,
O Instagram é o futuro. Agora ela está no TikTok. Eu estou correndo atrás do TikTok, assim. de outras coisas. Eu também estou assim. A minha filha, que é adolescente, né, está com 17 anos, já adulta praticamente, ela conhece mais essa coisa da juventude aí. Então ela fica me dando as dicas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que jogar Among Us, que é esse jogo que o pessoal está falando. Eu já estou me sentindo já ultrapassado, Caio. Eu já me sinto ultrapassado. Mas é assim. Eu quero essa da semana... eu estou ultrapassado. Mas se você não aprende os meios novos das novas gerações, você fica falando só para trás. Então, essa semana eu mandei um modelo de jogo para o meu pessoal aqui, dizendo, olha, o que eu quero tentar fazer no próximo ano também é isso aqui. Eu quero ter um jogo onde eu possa jogar anônimo e disfarçado um jogo do Evangelho, que é um jogo da vida, que vai criando dificuldades, arengas, problemas, vê o pessoal brigando uns com os outros, joga um tema político e vê o circo pegar fogo, um tema teológico, ou um tema filosófico, vê o pessoal lidando com aquilo e eu entrando disfarçadamente, só dando ideias, sugestões, sem aparecer. Eu acho que o futuro vai ter que empurrar quem quer que queira se comunicar com as novas gerações e, no meu caso, e no seu também, que quer comunicar o Evangelho para as novas gerações, a gente vai ter que aprender esses novos modos. Se não aprender, vai ficar falando para trás. Sim, é o mesmo conselho que eu dei até para o pessoal da igreja lá da minha esposa. Eles agora estão transmitindo o culto online, né? Eu falei, olha, eles têm que manter isso daí. Tem que manter, porque tem gente, inclusive, que está aí, às vezes, no hospital e não tem condições de ir, né? Tem pessoas que, né, quando acabar a pandemia, continuar fazendo isso também para que outras pessoas conheçam, né? Claro. Hoje, eu acho que a internet chegou para ficar, né, Caio? Eu acho que depois que lançar o negócio de você poder lançar a tua imagem, né? Aquelas videochamadas que a gente via só em filme de ficção científica, né? Isso aí não volta atrás. Agora e tem um detalhe aqui, a pandemia puxou o futuro para cima da gente, acelerou o futuro na nossa direção em 5 anos, meu amigo. Sim. Aquilo que iria acontecer no Brasil, que é mais atrasado, dentro de 5 anos, a pandemia puxou para cá. O serviço público descobriu que eles podem fazer uma economia de aproximadamente 1 bilhão com a maioria das pessoas aqui nessa cidade de Brasília trabalhando em casa. Sim. O recurso que eles vão economizar é enorme. Tem certas coisas que não voltam mais. Não voltam. O fato é esse, não tem mais retorno. É o home office. Braulio, sim, o que você gostaria de perguntar ao nosso querido apóstolo? Eu quero saber qual que foi o pico de agenda que ele já teve, e quando foi, e qual foi o número máximo de shows que você fez em um mês. Rapaz, de cabeça eu não vou te saber dizer quantos shows foram, né? Não, mas aquele mês que você falou, caraca, bombou a parada. Teve um mês que eu passei o mês todo viajando, né? Eu faço, porque na realidade eu faço um show, né? Não é um stand-up, né? Então eu também levo um coadjuvante comigo e tudo mais. E a gente não fica fazendo assim muito em barzinha, mas é teatro mesmo, né? Então já teve show, 15 dias seguidos, assim, praticamente, de shows. E 15 shows no mês. Eu fui assistir o show dele aqui em Brasília, você também lembra? Nós fomos assistir o show dele aqui. Pois é, eu não consegui ir, Caio. Eu fui com a Adriana, com a Helena, com a Andressa, com a Bruna, ou enfim, acho que o Daniel. Nós fomos vários da família assistir o show e depois fomos lá atrás dar um beijo nele, um cheirinho e uma abençoada amorosa na vida dele. Maravilhoso a presença de vocês lá. Pena que eu não pude ficar, né, cara? Eu estava tão corrido, né, que eu fui a Goiânia, e aí Brasília, né? Depois tinha que ir para não sei aonde, então eu já estava naquela correria. Eu queria que fosse, né, possível fazer o show e você no dia seguinte descansar e conhecer a cidade e tal, mas
Não rola isso. No final de semana, então de quinta em diante, você praticamente não tem tempo. Você vai fazer quinta, sexta, sábado, domingo. Né? E você tinha querido vir aqui em casa para a gente almoçar juntos e, enfim, ficarmos aqui no jardim, jogando conversa fora. Arnaldo, você sabia que você é uma pessoa muito querida? Obrigado. Muito você querida, também. porque, olha, você veio, você enfrentou tudo isso. Você atravessou o mar vermelho da discórdia, das opiniões contrárias, das acusações de heresia, das maldições, disso tudo com o que você faz e fazia, está aqui e está bem. E tem um público enorme que entendeu, que compreendeu, que aproveita, que ri, mas que ri com um aprendizado pedagógico. Não tem ninguém só rindo por rir. Tem muita gente rindo e dizendo, entendi por que ele está fazendo isso. E o que você faz tem sido para muita gente um alívio. Ver que aquilo que eles dizem que é sério não passa de uma palhaçada. E você transformou a tentativa de palhaçada séria numa palhaçada. Ou seja, é isso que a profecia faz. Ela tira máscaras e ela revela realidades. Foi isso que eu criei a primeira vez quando eu te vi, e é isso que eu continuo crendo. E quando você atingiu 1 milhão de associados, eu quero que você venha aqui para a gente celebrar, nem que seja por 15 minutos. O fato de que você alcançou isso e vai para muito mais e para muito além, com a graça de Deus. E a gente te abençoa com o nosso coração, a você, essa esposa maravilhosa que diz estou dentro, porque se não fosse essa mulher, meu amigo, a tua vida seria um inferno. Se a tua mulher fosse uma crente chata, daquele tipo que não entende nada, ela ia te tratar como inimigo, ia levar as irmãs para fazerem reunião de oração na tua casa para expulsar o demônio. Os pastores seriam pastores teus adversários, mas ela conseguiu se tornar tua sócia. E até a tua mãezinha, que é de outra geração, que podia não entender, vendo a pacificação da tua mulher e a de vocês, da tua família, foi também compreendendo, foi discernindo, foi entendendo. Então, parabéns, meu irmão, e que Deus te abençoe. Dê um beijo muito carinhoso na sua esposa. Qual é o nome dela? Leiliane. Leiliane. Leiliane, querido, um beijo para você, para toda a sua casa, para os seus filhos, e um beijo para sua mãe, querida. Como é o nome da sua mãe? É Hilda. Hilda. Isso. Hilda, linda, Hilda, querida. Deus te abençoe, fique em paz quanto ao teu filho. Ele está fazendo bem a muita gente e está provocando. Só fica com raiva dele quem não é do Evangelho. Quem é do Evangelho entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e quem é do Evangelho não se sente acusado pelo que ele fala, porque quem é do Evangelho não faz as coisas que ele denuncia. Não faz. Ô, Caio, tem um termômetro sensacional também. Se o Silas falou que é ruim, é porque é bom. É bom. Se o Silas falou que é ruim, é bom. É porque é massa, velho. É porque é legal. Tá tudo bem. Aqui a gente tem uma brincadeira. Papai é bom, mamãe é boa, Deus é bom, tá tudo bem, não tem problema. Se o Silas falou que tá ruim, então Deus está contigo, meu irmão. É isso aí. Arnaldo. Olha, te amo, meu irmão. Gente, um beijo para você, pro Braulio também, mas no nome Braulio, tá? Não venha me confundir aí na internet, distorcer minhas palavras, não, porque esse nome é um nome polêmico. Não, o problema é quando o cara manda...
O problema é quando o cara manda beijo pessoa jurídica, entendeu? Aí complica para ele. Ele tem que mandar esse é um nome física, duro. que aí É um nome Braulio. duro. É um nome muito duro de se possuir. Verdade, verdade. É um prazer enorme estar aqui. Gostei demais de estar com vocês. Sempre que quiserem, estou à disposição. Né? Espero vê-lo também novamente no meu canal qualquer dia. E te encontrar pessoalmente, conhecer o Braulio pessoalmente aí. Né? Quando eu puder ir a Brasília, aí, ou quando vocês estiverem pelo Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro. Isso. Rio de Janeiro. Beijo, meu amigo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nos veremos no Rio de Janeiro, aqui em Brasília. É isso aí, Qualquer hora Caio. dessa. Beijão, Arnaldo. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau.